Fala aí, pessoal, boa tarde a todos. Vão entrando aí. Vamos falar hoje sobre os principais mitos dos investimentos. Eu selecionei 5 deles e aí eu vou abrir também para perguntas que vocês possam ter, beleza? Então já vai aqui na flechinha que tem aqui embaixo para enviar para os seus amigos que têm interesse em investimentos, que têm medo de alguma coisa ou que quer saber sobre esses mitos dos investimentos para a gente tirar dúvida de todo mundo. Já aviso aqui que a live vai ficar salva. Quem chegou depois, que já começou, ou quem precisou sair antes de acabar, pode voltar aqui no Instagram do TC que nós vamos deixar salvo aí para vocês, beleza? Eu selecionei 5 mitos dos investimentos para falar aqui. Vou tentar ser breve para responder alguma possível pergunta que vocês possam ter, fechado? Essa live faz parte de um evento da Semana do Investidor, Semana Mundial do Investidor, e eu tenho que fazer um disclaimer adicional aqui hoje. Eu não dou recomendações de investimento, não sou analista de títulos e valores imobiliários, e tudo que eu falar aqui é uma opinião minha, representa apenas a minha opinião e não representa a opinião da empresa e não representa a opinião dos organizadores da Semana Mundial do Investidor. Fechado? Então vamos lá. Como eu disse, eu selecionei 5 mitos, eu vou falar sobre eles e abro para perguntas, certo? Então podem enviar para todos os amigos de vocês aí que têm interesse em investimentos para a gente tirar essas dúvidas de todos eles, fechado? Se alguém tiver pergunta, manda aqui na caixinha de pergunta que fica aqui embaixo na interrogação. Então, o primeiro mito que eu selecionei para falar hoje aqui sobre de mito dos investimentos é que esse aqui é bem clássico, né? As pessoas acham que investir é só para rico, que as pessoas que não têm muito dinheiro, elas não precisam investir ou elas não podem investir. E, na verdade, é o contrário disso. Quem não tem muito dinheiro, quem está começando a trabalhar agora, a juntar dinheiro, essas pessoas é que precisam investir. Quem já tem muito dinheiro, talvez nem precise se preocupar tanto com investimento. O cara já tem, sei lá, dezenas de milhões de reais, ele não precisa se preocupar tanto em investir. Ele tem mais que curtir a vida dele e gastar o dinheiro de forma parcimoniosa, claro. Mas vocês, todos nós que não somos multimilionários, nós precisamos investir para garantir uma boa aposentadoria, né? Então, quando eu falo sobre investimento nas palestras que eu vou dar nas universidades, eu faço muito evento nas universidades. Eu sempre recebo essa pergunta. As pessoas falam: eu não tenho dinheiro, como é que eu vou investir? De fato, se não tem nenhum dinheiro, não tem como investir, né? Até tem, mas eu não recomendaria que vocês fizessem isso, né? Que é pegar um empréstimo e investir. Não façam isso de jeito nenhum. Isso seria o maior erro que vocês poderiam cometer como investidores. Então, para quem tem pouco dinheiro, dá para começar com pouco dinheiro, sim. Eu comecei com pouquíssimo dinheiro. Eu comecei a investir em ações especificamente, e eu comecei a investir de fato em ações. Eu não tinha nem conta em poupança quando eu comecei a investir, não tinha nem conta em banco. Eu comecei com R$ 400, era todo o dinheiro que eu tinha naquela época. Eu estava na faculdade, no começo da faculdade, e aí, como eu disse antes, eu não tinha nem conta em banco, então o dinheiro ficava guardado numa caixinha dentro da minha gaveta de cueca no guarda-roupa. Eu não tinha nem conta em banco, isso não é exagero meu, de fato eu não tinha nem conta em banco, então eu tive que ir no banco abrir a conta, para depois abrir a conta na corretora, para só depois disso começar a investir. E eram só R$ 400. Hoje as coisas são muito mais fáceis. Hoje você com menos de R$ 100 já consegue começar a investir. Existem, por exemplo, se quiser investir em fundos imobiliários, se quiser investir em ações, se quiser investir em fundos de investimento, em renda fixa, tudo isso dá para fazer com menos de R$ 100. Basta você abrir uma conta na corretora, escolher onde você vai investir e colocar o seu dinheiro lá. Aí você pode se perguntar: mas eu não sei onde investir. Aí você tem que estudar antes, né? Então vai no nosso site, no TC School, tem um monte de texto gratuito lá. Tem nossos cursos gratuitos também, o Guia do Jovem Investidor, que vocês podem acessar para aprender e ter uma ideia básica de como começar a investir sem gastar dinheiro com isso, sem ter que pagar um caminhão de dinheiro com um monte de livro, com um monte de curso. Tá tudo gratuito na internet para você dar os primeiros passos. Lê os nossos textos, faz esse curso gratuito, Guia do Jovem Investidor, você vai poder começar tranquilamente a investir de forma segura. Beleza? Então, é possível sim começar a investir com pouco dinheiro. Quem diz o contrário ou não entende do que está falando ou
tem um outro motivo por trás disso para te fazer não querer investir. Então, muito cuidado quando vocês escutarem essa frase aí de que não dá para investir com pouco dinheiro, que investimento é só para rico. Pelo contrário, quanto menos dinheiro você tiver, mais você precisa investir, porque você tem que se preocupar com a sua aposentadoria, com a formação de patrimônio para se aposentar bem, né? Se você tem um salário baixo, provavelmente quando você se aposentar, você vai se aposentar com um salário baixo e vai se aposentar ainda com um salário menor, na verdade. Você vai perder renda quando você se aposentar. Então, invista para se aposentar bem. Esse é o primeiro mito que eu gostaria de desmistificar aqui com vocês. Dá para investir no Tesouro Direto, por exemplo, com menos de R$ 40, dá para investir. Dá para comprar fundos imobiliários com menos de R$ 100 também. Dá para investir em fundos de investimento com menos de R$ 100. Então é só querer. É só estudar um pouquinho, dar uma lida na internet, em tudo que tem de graça aí para vocês e abrir a conta na corretora e começar. Beleza? Então esse era o primeiro mito que eu queria desmistificar aqui com vocês. Investimento não é só para quem tem muito dinheiro. Para quem chegou agora, eu vou falar de 5 mitos dos investimentos e aí se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa para falar, manda aqui na caixinha de perguntas ou manda aí nos comentários, preferencialmente na caixa de perguntas que eu consigo controlar melhor, beleza? Esse tópico 2 aqui, ele está bem evidente agora nesse último mês. Muita gente diz que renda fixa não tem risco, que é o investimento mais tranquilo que existe na face da Terra, que você nunca vai perder dinheiro com renda fixa. E esse também é um grande mito, esse é também um dos principais mitos dos investimentos. Esses 5 mitos do investimento que eu vou falar aqui, que eu estou falando aqui, é de uma palestra maior que eu tenho, que eu faço bem grande, aí tem uns 20 ou mais mitos dos investimentos que eu falo, mas eu selecionei 5 para falar aqui com vocês hoje, certo? E esse de que a renda fixa não tem risco é um dos que eu mais gosto de falar, porque esse de fato é o que as pessoas mais acreditam. Elas de fato acreditam que renda fixa não tem nenhum tipo de risco. E isso é um mito, por quê? Porque tudo tem risco, a gente não tem nada que não tenha risco, tudo tem risco. Retorno e rentabilidade, retorno e risco andam juntos, né? Eu tenho um risco maior, eu espero um retorno também maior. Então, se eu não tenho risco nenhum, eu não estou investindo nada, eu não estou deixando dinheiro embaixo do colchão. Se a gente pensar na própria poupança, a poupança tem risco. A poupança tem o risco do banco quebrar. É difícil isso acontecer? Tem um fundo garantidor de crédito? Tem, mas o banco pode quebrar e você pode ficar com seu dinheiro preso por um período de tempo. Então tem risco, né? Você tem um risco na poupança, que é uma renda fixa, que é uma forma de renda fixa também, de você não ter uma rentabilidade nem sequer igual à da inflação. Você vai perder para a inflação. E na prática o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai estar perdendo poder de compra. Você vai poder comprar menos no futuro do que você pode comprar hoje com o mesmo dinheiro. Seu recurso está investido na poupança, ele não vai estar nem sendo remunerado pela inflação, certo? Então, poupança também tem risco, renda fixa no geral tem risco. Se você olhar, por exemplo, para debêntures também são títulos de renda fixa. Então, na debenture, o que é que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para uma empresa. Se essa empresa quebrar, você pode ter problema de recuperar seu dinheiro, né? Existem algumas garantias, existem algumas formas de proteção, mas você está efetivamente emprestando dinheiro para a empresa. E aí, se a empresa quebrar, você vai perder dinheiro. Se eu for falar, por exemplo, agora do Tesouro Nacional, né? Os títulos do Tesouro Nacional são títulos públicos. Títulos públicos também têm risco. Se eu pegar, por exemplo, o Tesouro Prefixado. Tesouro Prefixado é um título do Tesouro Nacional que você compra, você pagou um preço por ele e você vai receber uma taxa. Nesse Tesouro Prefixado, a taxa está prefixada naquele dia que você comprou. Então, se você segurar um título do Tesouro Nacional, um título prefixado, com vencimento em 2024, por exemplo, que estava rendendo 6% ao ano, se você segurar ele até o final, você vai, se você segurar esse título até o vencimento, você vai ganhar esse 6% ao ano. Porém, no meio do caminho, daqui para lá, daqui para 2024, a taxa de juros vai variar, né? A taxa de juros, apesar de você ter comprado um título com a taxa prefixada, no mercado essa taxa vai estar variando. E quando essa taxa varia, o preço do título varia também. Então, se você quiser vender esse seu título prefixado antes do prazo de vencimento, dependendo de quanto esteja a taxa de juros, você vai perder dinheiro. A relação funciona de forma inversa.
Se a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Se a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Beleza? Então, você pode dar o azar, por exemplo, de ter comprado o título com preço, com a taxa de juros que estava aqui e o preço do título estava aqui. Se a taxa de juros subir para cá, o preço do título pode cair para cá. E aí você vai perder dinheiro se você vender antes do vencimento, certo? Então, tem risco. O risco acontece, o risco existe se você quiser vender antes do vencimento. Se você segurar até o vencimento, você não vai perder dinheiro. Mas, se você precisar desse dinheiro, você pode se dar mal. Beleza? Então, cuidado com títulos de renda fixa. Principalmente os títulos mais longos. Os títulos mais longos, você pegar um título de renda fixa do governo, um tesouro prefixado que vence daqui a 10 anos, por exemplo, ele vai ser mais sensível às variações da taxa de juros. Então, quanto mais longo for o título, mais sensível ele vai ser com relação às variações da taxa de juros. Inclusive o Tesouro Selic, agora vocês estão vendo aí que o Tesouro Selic também cai, né? Você pode perder dinheiro com o Tesouro Selic. Apesar de aparentemente ser uma coisa temporária por causa da situação geral do país, do caos que nós estamos vivendo, mas tem muita gente que está perdendo dinheiro agora com o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic é a reserva de emergência da maioria das pessoas. Então, se por acaso você tem dinheiro no Tesouro Selic, você deve estar acompanhando aí, você está perdendo dinheiro nesse último mês. Repito, pode ser uma coisa temporária, uma coisa por causa do caos que nós estamos vivendo aqui no país nesse momento, mas de fato você perdeu dinheiro. Então, qual é a dica aqui? Renda fixa tem risco, então onde é que eu vou deixar minha reserva de emergência? Debaixo do colchão? Não. Mas é importante que você até diversifique as suas fontes de reserva de emergência. Você pode até deixar um pouco na poupança, não tem problema, apesar de render pouco, muito pouco, mas tem gente que se sente confortável em ter dinheiro na poupança. Mas não deixa o dinheiro todo na poupança da tua reserva, não deixa o teu dinheiro da reserva todo no Tesouro Selic, não deixa o teu dinheiro da reserva todo no CDB de um banco. Diversifica até nas tuas reservas de emergência. Diversifica até nisso é importante você diversificar. A diversificação é até um mito que eu trato nessa palestra maior que eu falo dos mitos dos investimentos. Eu não coloquei aqui para tratar dela hoje com vocês, mas se por acaso alguém tiver alguma pergunta sobre diversificação, eu posso comentar também. Certo? Então, renda fixa é segura? Mas também tem risco. Tudo tem risco, beleza? Tudo tem risco e é importante que eu faça um controle bom do risco, eu diversifique os meus investimentos para não ficar com risco concentrado numa coisa só. Fechado? O terceiro mito que eu trouxe para falar aqui é sobre o investimento em imóveis. Vocês devem conhecer pelo menos uma pessoa que tem bastante dinheiro, mas que ela deixa o dinheiro todo investido em imóveis, ou quase todo o dinheiro investido em imóveis. Não sei como é na cidade de vocês aí, mas no meu estado, na Paraíba, em João Pessoa, minha cidade, as pessoas que têm muito dinheiro, elas gostam de deixar o dinheiro em imóvel. Elas gostam de deixar o dinheiro num ativo real, num ativo fixo, né? Isso não é um problema efetivamente, mas existem formas mais eficientes de você ficar exposto ao mercado imobiliário. Existem formas muito mais eficientes. Com os fundos imobiliários, por exemplo. Se você, por exemplo, recebe uma herança de 100 mil reais, aí, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? 100 mil reais, quero investir para ter uma fonte de renda extra. Vou comprar um terreno, vou construir e vou viver de aluguel, vou complementar minha renda com o aluguel desse terreno. Isso pode ser bom? Pode, mas por outro lado existem outras alternativas para isso que são inclusive tributariamente mais eficientes. Quais seriam essas alternativas? Fundos imobiliários. Com os fundos imobiliários você pode pegar esses mesmos 100 mil reais e comprar vários fundos imobiliários diferentes. Você pode ter fundos imobiliários que você vai comprar aí os principais shoppings do país, galpões logísticos, tem até fundo imobiliário de cemitério. Então tem fundo imobiliário de tudo que você imaginar que seja relacionado ao mercado imobiliário, como o nome diz, fundos imobiliários. E além de você conseguir ter acesso a uma ampla gama de imóveis para investir, você vai poder diversificar mais facilmente seu dinheiro. Se você pegasse aqueles 100 mil reais que eu dei de exemplo da sua herança e colocasse ele todo num terreno para construir uma casa ou um conjunto de casas para complementar sua renda com aluguel, você ia ficar com seu dinheiro todo concentrado numa coisa só. Então imagina que tem uma enchente ou um incêndio, alguma coisa assim, vai destruir esse teu negócio.
porque você está concentrado numa coisa só, correndo o risco de uma coisa só. Com os fundos imobiliários, você vai comprar vários fundos imobiliários diferentes. Então, você diversifica o risco de ter algum problema específico num fundo imobiliário só, ou num shopping só, ou alguma coisa assim. Você está diversificado. Um outro ponto que é importante dos fundos imobiliários é que imagina o caso de você ter comprado um terreno e construído uma casa lá para alugar. Você gastou 100 mil reais, você não tem mais nenhum dinheiro fora isso. Se você precisar de 5 mil reais para pagar uma despesa médica ou comprar alguma coisa, ou fazer uma viagem, você não tem como vender um pedaço do imóvel para levantar esses 5 mil reais. Então o que é que você teria que fazer? Teria que vender o imóvel todo. No fundo imobiliário não, você colocou 100 mil reais, distribuiu em vários fundos imobiliários diferentes. Se você por acaso precisar de 100 reais, 5 mil reais, 1.000 reais, seja lá o que for, um pedaço do dinheiro, você vende as suas cotas dos fundos imobiliários no mercado para que quem quiser comprar, compre, levando esse dinheiro e fica com o resto investido, certo? Então essa é mais uma grande vantagem dos fundos imobiliários. Adicionalmente, quando você recebe o seu aluguel, né, do seu imóvel que está alugado, você vai pagar imposto de renda. Nos fundos imobiliários, em geral, você não vai pagar imposto de renda. Então ainda tem essa outra vantagem. Para quem não gosta de pagar imposto de renda, ninguém gosta de pagar imposto, na verdade, mas nós temos que pagar impostos, né? Então a saída que é mais eficiente de forma tributária seria, no lugar de ter um imóvel para obter renda de aluguel e pagar imposto em cima disso, você compra fundos imobiliários e aí você não vai ter esse imposto a pagar com a renda do aluguel do fundo imobiliário, beleza? Então a grande vantagem dos fundos imobiliários é essa daí também. Para quem quer ter renda, avalia bem essa oportunidade, esse tipo de investimento que pode ser uma ótima ideia. Mas não confundam fundo imobiliário com renda fixa. São conceitos diferentes. Renda fixa, você tem uma rentabilidade que é fixa em um sentido, né? Se eu compro o Tesouro Selic, ele é fixo na Selic, né? A taxa Selic varia, a rentabilidade do meu tesouro vai variar, do meu título vai variar de acordo com essa variação da Selic. Se eu compro o Tesouro Prefixado, que é um outro título do Tesouro Nacional, que tem a taxa lá prefixada, minha rentabilidade é baseada nessa taxa que foi prefixada. Apesar de que se eu vender no meio do caminho o título, eu posso perder dinheiro, né? Dependendo da taxa de juros, conforme eu falei antes. Então, a renda fixa ela é fixa nesse sentido. Não quer dizer que a rentabilidade é fixa em si. Pode ser que a rentabilidade seja fixa, mas não necessariamente ela será fixa. No fundo imobiliário, é um ativo de renda variável, porque ele vai variar de acordo com o desempenho da economia, de acordo com o fundo imobiliário, de acordo com os investimentos que eles fazem lá dentro. Beleza? Uma outra vantagem do fundo imobiliário é que se você não for profissional do mercado imobiliário, é muito difícil você encontrar barganhas para comprar um terreno, comprar uma casa, um apartamento, para poder vender e ganhar capital com isso, né? Se você não for profissional, é bem difícil isso acontecer e você vai ter dor de cabeça para ir atrás do inquilino, vai ter dor de cabeça para fazer qualquer coisa que você tem que fazer porque o negócio é seu. No fundo imobiliário, você tem um profissional que faz isso por você. Você paga uma taxa de administração, claro, mas um custo do fundo, né? Mas você tem um profissional que faz isso por você. Uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, eu inventei de diversificar meus investimentos num leilão. Não era um leilão de imóveis, era um leilão de moto. Eu comprei 2 motos lá no leilão. Vou comprar isso aqui, eu acho que eu consigo comprar barato e consigo vender um pouco mais caro. Não entendo nada de moto, nem carteira de motorista eu tenho. Nunca pilotei uma moto na minha vida. Mas fui lá e comprei a moto no leilão para diversificar um pouco meus investimentos nesse sentido. Eu comprei essas 2 motos. O leilão estava bem apertado, acabou que eu consegui levar. Saiu um pouco mais caro do que eu queria, mas consegui levar as 2 motos no leilão. E aí, a partir disso, dessa minha compra das motos, eu me arrependi para sempre, acho que na semana seguinte. Porque eu tive que ir lá na casa era um leilão da Justiça do Trabalho, se não me engano. A pessoa estava devendo aos funcionários, e aí foi leiloado para levantar dinheiro para pagar os funcionários.
Aí eu tive que ir lá na casa da pessoa para pegar as motos, foi meio constrangedor, fiquei até com pena do cara, ele tentou comprar a moto lá na hora, mas aí eu preferi não me envolver com isso lá para evitar qualquer problema, não sabia lá quem era o cara. Depois eu tive problema no Detran, perderam meus documentos lá, perderam entre aspas, não sei se perderam ou se foi outra coisa. Tive que ir na ouvidoria do Detran, a sorte que eu conheci o ouvidor e aí resolveram rapidão o meu problema, mas foi dor de cabeça. Então, e depois disso é que eu fui vender a moto, né? Então, muita burocracia, então eu não recomendo se você não for profissional dessa área, ficar querendo investir numa coisa que você não tem tanto controle. É melhor você ir no que é fácil. No que é fácil e mais eficiente no sentido tributário, que seriam os fundos imobiliários nesse caso, né? Lembrando, não é recomendação minha, só estou informando aqui como professor, beleza? Então é isso sobre renda fixa. Vamos agora falar do quarto mito dos investimentos. Esse mito, na minha palestra completa, que eu costumo dar nas universidades, eu divido ele em 4 mitos, se não me engano, que é o mito dos profissionais do mercado. Esse mito dos profissionais do mercado, eu falo de cada profissional do mercado. Quem são os profissionais do mercado? Gerentes de banco, assessores de investimento, analistas, gestores e os professores. Na verdade são 5, né? O que é que eu falo nesses mitos? Esses mitos... Tem alguém pedindo para entrar aqui na live? Quem será? Rosa? Rosa, você quer falar comigo, Rosa? Esse mito, eu falo de cada profissional, né, no mercado. Eu conheço vários profissionais muito bons em todos esses segmentos que eu falei. Assessores, gerente de banco, analistas, gestores e professores. Conheço muita gente em todos esses segmentos. Conheço pessoas boas e conheço pessoas que não são tão boas assim. E aí, o que é que eu quero alertar com esse mito? Todo profissional do mercado tem viés. Todo mundo tem viés. Qualquer um, inclusive eu. Todo mundo tem viés. O gerente do banco, ele vai querer que você invista no banco, independente se você tiver uma opção melhor fora do banco. O teu agente autônomo de investimento vai querer que você invista dentro da corretora que ele trabalha, independente de qualquer coisa. E ele vai ter um conflito de interesse por causa do rebate que ele recebe nos investimentos. Não são todos, mais uma vez, repetindo, temos os bons e temos os ruins. O analista vai ter o viés dele, o analista, se for um analista de buy side, analista de banco, pode ser que ele tenha conflito com os serviços que o banco presta para as empresas. O sell side, ele não vai ter o skin in the game, né? Ele não vai ter ali a pele dele em jogo. Mas, mais uma vez, temos os bons e temos os ruins. Gestor também, o gestor tem o conflito dele porque ele vai querer que você invista no fundo quando você talvez pode investir só. Então, todos eles têm conflitos. E os professores também têm, né? Os professores, eles vão dizer, você consegue investir sozinho, é só fazer meu curso que você vai aprender tudo que você precisa. Mas não necessariamente isso é verdade. Você pode escolher seus investimentos sozinho, você pode investir em fundos, você pode consumir relatórios de análise, você pode ter conta num banco e um gerente, investir dentro do banco com o gerente. Você pode ter o seu assessor, investir com a sua corretora, mas você tem que entender os vieses de cada um, né? Todo mundo tem conflito, todo mundo tem viés. Então, sempre questione, sempre pergunte, sempre pesquise. Quando o teu assessor te oferecer um produto, pesquise se não tem um outro local, um produto melhor. O teu gerente do mesmo jeito. Os analistas também, tem muito analista que se acha o deus do mercado, né? O cara fica falando mal dos outros, fica dizendo que só ele sabe, que ele é o melhor. Esse é o que eu costumo desconfiar mais. Quando o cara quer mostrar que ele é o melhor, quer dizer que ele é o melhor, fica fazendo campanha dizendo que ele é o melhor, fica falando dos outros analistas, eu já fico com o pé atrás, eu já passo a desconfiar mais. E como eu disse, todo mundo tem viés, você não vai deixar de consumir um produto de uma corretora, um produto de um banco, um relatório de análise, você não vai deixar de investir num fundo ou comprar um curso por causa disso. Mas você tem que avaliar bem. Avalie o histórico do gestor, avalie o histórico do analista, avalie o histórico do professor.
no banco e na corretora avalia se não tem produtos melhores em outros locais, certo? Os profissionais do mercado não são deuses do mercado. Muitas vezes eles não sabem nem o que está acontecendo, ninguém sabe. Às vezes está acontecendo um caos total, ninguém sabe o que está acontecendo, mas todo mundo sempre busca arrumar uma desculpa. Para quem leu o livro lá, o The Man Who Sold the Market, o livro que conta a história de Gene Simons, gestor de um dos melhores fundos de investimento do mundo, Medallion, tem uma passagem lá que eles falam que o algoritmo deles é um fundo quantitativo, eles têm uns robozinhos que ficam fazendo as operações. E aí teve uma vez, acho que na década de 90, 80, que o algoritmo deles tinha alguma coisa errada, e aí o algoritmo acabou fazendo uma compra maior do que deveria de um ativo que tinha pouca liquidez. Aí o preço do ativo disparou. E começou a sair um monte de matéria com várias pessoas diferentes, buscando uma explicação, cada um com uma explicação diferente, para tentar justificar o porquê daqueles ativos terem subido. E aí o livro mostra isso, né? Não aconteceu nada, simplesmente era um ativo com pouca liquidez e o algoritmo estava errado e fez uma compra maior do que deveria. Quando nós temos uma pressão muito forte de compra, o que acontece? O preço sobe, né? Quando a gente tem uma pressão muito forte de venda, o preço cai. Foi só isso que aconteceu. Às vezes quando me perguntam por que uma ação subiu, eu sempre digo, tem mais gente disposta a comprar do que mais gente disposta a vender. Às vezes não tem uma explicação, não tem uma notícia, não tem nada. Só as pessoas que estão comprando mais ou vendendo mais, né? Estão mais dispostas a comprar ou mais dispostas a vender. Se tem mais gente disposta a comprar, o preço vai subir. Se tem mais gente disposta a vender, o preço vai cair. Beleza? Não tem muita explicação para algumas coisas, não. Deixa eu pegar uma pergunta aqui antes de entrar no próximo mito. Reinaldo perguntou o seguinte: hoje em dia, em se tratando de renda fixa, quais seriam os investimentos mais rentáveis? Reinaldo, isso depende do que você quer fazer com esse dinheiro, depende de muita coisa. Existe renda fixa que você usa para reserva de emergência, existe a renda fixa que você quer juntar um dinheiro para um período um pouco mais longo, talvez um ano e meio, mas que você não quer arriscar com ações, por exemplo. Tem renda fixa, você pode fazer trade de renda fixa também, apesar de que aqui no Brasil isso é menos comum, mas dá para você tradear renda fixa também. Tentar comprar barato e vender caro. Se você, por exemplo, a taxa de juros está em cima, o preço do título está embaixo, né? Se você acha que a taxa de juros vai cair, você compra o título. Quando a taxa de juros cair, o preço do título vai subir, beleza? Então, isso depende. Se você quer renda fixa para reserva de emergência, como eu disse no começo, quando eu estava falando que a renda fixa também tem risco, e é porque a renda fixa tem risco que dá para a gente fazer trade também com renda fixa, você deveria talvez diversificar na própria renda fixa, né? Você pode ter CDB de liquidez diária, que você pode resgatar quando quiser. Você pode ter Tesouro Selic. Eu estava comentando no começo que o Tesouro Selic está fazendo algumas pessoas perderem dinheiro e sem saberem o porquê. Você pode comprar debêntures, então isso vai variar de acordo com o teu objetivo. O que é que você quer fazer com esse dinheiro? Beleza? Espero que eu tenha conseguido te responder aí. E aí, por fim, como eu não poderia deixar de falar, vou falar sobre bolsa. Muita gente deixa de investir na bolsa, perde oportunidades, perde chance de ganhar uma rentabilidade adicional, porque diz que a bolsa é muito arriscada, que tem medo de perder dinheiro, que bolsa é manipulação. Beleza, tem um pouco disso, tem um pouco mais de risco do que renda fixa, tem. Mas se você souber fazer direito a coisa, com risco controlado, com a carteira diversificada, escolhendo empresas boas, você consegue diminuir bastante o risco. Então, se você comprar empresas boas, ter uma carteira de ações diversificada, com uma carteira de renda fixa ou outros ativos que não tenham relação com a bolsa, você consegue ter uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, ter uma rentabilidade adicional com ações, mas sem correr tanto risco, beleza? Antes de entrar na universidade, né, eu fui professor universitário, eu fui professor da Universidade Federal da Paraíba entre 2012, eu entrei em 2012 e vim para cá para o TC em 2019. Então,
Só que antes disso eu já era professor. Eu era professor de matemática de ensino fundamental, em colégio. E aí tinha um amigo meu, professor de espanhol, ele é argentino. E aí o cara, a família dele já tinha perdido dinheiro na bolsa na Argentina e tinha perdido dinheiro na bolsa aqui no Brasil, numa dessas bolhas aí da década de 70, 80. Ah, e aí quando eu comecei a investir em ações, foi nessa época que eu era professor do colégio. Eu estava no começo da faculdade e eu dava aula de matemática no colégio. E aí eu conversei com esse professor, eu sempre chegava antes da aula, ele também, e aí a gente ficava conversando lá, ou no intervalo das aulas, nós conversávamos muito. Ele tinha sido meu professor também antes. Ah, ele me falou, isso é furada, não vai nessa, tu vai perder teu dinheiro. Minha família perdeu o dinheiro todo, e aí quando eu perguntei para ele por que de ter perdido, eu entendi que foi numa dessas bolhas aí da década de 70. Acho que desde a década de 60, nossa bolsa, até a década de 80, nossas bolsas, né, nós tínhamos mais de uma bolsa, elas quebraram pelo menos uma vez a cada 10 anos. E aí numa dessas quebradeiras aí, a família dele perdeu dinheiro. Então, nosso mercado de capitais era um faroeste, né? Era caos total. Na década de 70 as coisas começaram a melhorar com regulação, mas até as pessoas se acostumarem com isso, até hoje a gente tem problema, né? Então leva tempo para as coisas melhorarem. Mas hoje é bem mais seguro investir em ações do que era antes. E hoje vocês têm muito mais informação, vocês têm acesso a muita gente que pode te ajudar. Tem que saber filtrar, claro, né? Rede social tem tudo quanto é tipo de pessoa, tem os enganadores e tem os que falam a verdade. Então, busca ajuda, que você vai conseguir começar a investir com risco controlado. Mas tem que estudar. Não dá pra investir sozinho. Tem uma pessoa pedindo. Acho que era errado. Ah, nosso diretor de relações com o mercado estava pedindo para entrar na live aqui, mas eu acho que era errado. Eu aceitei. Se era errado, esquece. Mas se quiser entrar, solicita de novo aí que eu aceito. Então, nós tivemos problemas no passado, sim, mas hoje as coisas estão muito melhores. Nós ainda temos problemas hoje, com certeza, nunca vamos deixar de ter. Qualquer país desenvolvido que tem bolsa desenvolvida tem problema também, mas é só a gente saber escolher bem as ações, é só a gente saber diversificar bem a carteira e começar devagar. Devagar e sempre. Essa é a mensagem principal. Escolhe bem as ações, diversifica bem a carteira, devagar e sempre, foca no longo prazo, que você dificilmente vai se arrepender de ter começado a investir em ações. A bolsa tem um risco, sim. O preço da ação vai subir e descer todo dia. Às vezes você vai ficar nervoso, mas se você tiver uma carteira de ações pequena no começo, você vai se acostumar com esse sobe e desce da bolsa. Você vai ter períodos que a bolsa vai estar subindo muito. Tem períodos que ela cai, depois ela volta a subir. A bolsa é assim. No longo prazo, a tendência é que a bolsa suba mais do que caia. Se eu perguntar a qualquer pessoa, se você perguntar a qualquer pessoa que investe há muito tempo em ações, dificilmente você, há muito tempo que eu digo, há mais de 5 anos, pelo menos 5 anos, você dificilmente vai ver essa pessoa dizer que se arrependeu de investir em ações. Mas tem que fazer a coisa certa. Carteira diversificada, começar devagar, estudar bem antes de fazer as escolhas. Se você, por acaso, não souber escolher as ações, não tem confiança de escolher, você pode investir em fundos de ações. Aí eu falei antes dos gestores, né? Tem muito gestor bom no mercado. Avalie o histórico do gestor, vê o desempenho que ele entregou no passado, vê como ele reagiu nas crises, e aí você decide o fundo de investimento que você quer investir. Você vai deixar o seu dinheiro na mão de um profissional, vai pagar uma taxa de administração para ele, normalmente é 2% ao ano de taxa de administração, com 20% de taxa de performance. Isso é que é o normal com ações. Deixa eu pegar aqui mais algumas perguntas. Eu vou selecionar aqui, deixa eu escolher aqui. Vou pegar aqui a de Camila. Então, pessoal, investir em ações não é difícil, mas também não é uma coisa trivial. Você pode abrir a conta na corretora, começar a comprar ações, mas se você fizer sem saber o que está fazendo, você vai se dar mal. Então, estuda bem antes. Estuda pelo menos sobre o funcionamento do mercado. Escolhe um fundo de investimento, talvez. Escolhe um ETF. ETF é um fundo que é negociado em bolsa como se fosse uma ação. Você pode, por exemplo, investir nos Estados Unidos.
Você pode investir nos Estados Unidos por meio do ETF aqui no Brasil chamado IVVB11. Você vai estar comprando as maiores empresas dos Estados Unidos. Beleza? Antes de responder essa aqui, tem uma pergunta de Renato. Como é calculada a taxa de performance? A taxa de performance, Renato, ela é calculada em cima da diferença da rentabilidade que o fundo entregou para o benchmark dele, para a referência, né? Normalmente é o índice Bovespa para fundo de ações. Fundos de ações é índice Bovespa. Então, você vai, em resumo, né, em geral, de forma simples de explicar aqui, você vai pegar a diferença da rentabilidade do fundo para o índice Bovespa. Por exemplo, o fundo rendeu isso aqui e o Ibovespa rendeu isso aqui. Então, essa diferença aqui, você vai ser a rentabilidade que você teve adicional, e aí você aplica a taxa lá de 20%. Então, em resumo, é assim que é calculada a taxa de performance. Beleza? Camila perguntou o seguinte: boa tarde, desculpe se foge um pouco do assunto. Você pode falar um pouco sobre imposto de renda para opções? Camila, imposto de renda para opções é parecido com o imposto de renda de ações. Vou fazer o seguinte: na live de ontem que nós fizemos aqui no Traders Club e no TC School, @TC School BR, quem não segue ainda, segue lá. Nós tivemos uma live só sobre opções com o Mário de Avelar, um dos caras que mais sabe de derivativos aqui no Brasil, um dos caras que eu conheço que mais sabe. O cara é muito didático, tem muita formação técnica, acadêmica e profissional. O cara está há 15 anos nesse mercado. Nessa live, nós tiramos um belo tempo da live para falar sobre tributação de opções. Mas funciona parecido com tributação de ações, beleza? Assiste lá essa live, você vai gostar. Deixa eu ver mais aqui. Quem tiver pergunta pode mandar aqui na interrogação, certo? Vou tirar mais um tempinho aqui para responder perguntas. Acho que é Patrícia, né? Pati G. Dias. Se tivesse 2 milhões, em que você investiria? Do mesmo jeito que eu invisto o meu dinheiro hoje. Mas do jeito que eu invisto meu dinheiro, eu não recomendo que vocês façam, certo? Porque eu tenho muita ação na minha carteira, mas eu faço isso há mais de 10 anos. Minha carteira é basicamente de ações, certo? Por que é que eu digo que não recomendo que vocês façam? Porque por ter uma carteira só de ações, meu patrimônio vai variar muito todo dia. Tem gente que não tem estômago preparado para isso, não tem um psicológico preparado para isso. Então, você pode se assustar com uma variação muito forte. Ontem, por exemplo, teve o IRB, o IRB caiu, acho que 15%, né? Caiu 15%, vamos dizer assim, 15%. Se você tinha uma carteira só de ações e tinha muita ação dessa empresa, seu patrimônio caiu muito em um dia só. E aí você pode se assustar, vender as suas ações todas de uma vez só, na baixa, perde dinheiro e nunca mais volta para a bolsa. Então, eu tenho muita ação na minha carteira, mas não recomendo que ninguém faça isso. A alocação do ativo, esses 2 milhões aí que você perguntou, ela vai variar, mais uma vez, de acordo com o teu objetivo, de acordo com o teu perfil de investimento, de acordo com o teu horizonte de investimento. Se você é uma pessoa mais nova, eu não sei a tua idade, eu estou sem óculos aqui, não dá nem para tentar inferir alguma coisa pela foto. Se você é uma pessoa mais nova, aparentemente é uma pessoa nova, você pode ter um pouco mais de ações na sua carteira. Mas, mais uma vez, não é recomendação de investimento, certo? Só estou informando aqui o processo de alocação. Isso varia muito de acordo com o perfil, com o objetivo e com o ciclo de vida da pessoa. Uma pessoa mais nova, está começando a carreira agora, começando a ganhar dinheiro, tem muito tempo ainda para se aposentar, ela pode ter mais ações na carteira, porque ela vai ter o tempo ao favor dela, certo? Você vai ter, por exemplo, com 20 anos de idade, você vai ter aí pelo menos mais 30 anos de trabalho. Se aposentaria aí com 50, vamos dizer assim, 50, 60, 70. Estou colocando aqui com 50. Você teria 30 anos para investir. 30 anos para investir, galera, é um belo tempo para você aproveitar o tempo ao seu favor. Você vai ter anos ali que a bolsa vai mal, vai ter anos que a bolsa vai ruim, mas no longo prazo a tendência é que a bolsa suba mais do que cai e você vai se dar bem, certo? Então, quanto mais novo você for, quanto mais tempo você tiver para se aposentar, mais ações você deve ter em carteira. Mas, mais uma vez, isso vai variar de pessoa para pessoa, quanto tempo a pessoa quer deixar o dinheiro investido, etc. Eu, particularmente, se eu não fosse ter minha carteira toda de ações,
basicamente toda de ações, eu teria uma carteira mais ou menos pela minha idade. Eu não sou casado, apesar de eu morar junto com a minha noiva, nós não somos casados, não temos filhos, nada desse tipo, não tenho nenhuma dívida para pagar, não tenho financiamento, tenho nada desse tipo, tenho 31 anos, eu teria ali, se eu fosse uma pessoa normal, não teria uma carteira com tantas ações como eu tenho, eu teria uma carteira de 70% de ações, 30% de renda fixa. Essa é a alocação clássica, no geral é isso, 30% de renda fixa, 70% de ações, certo? Com isso, eu conseguiria aproveitar bem o tempo até a minha aposentadoria, sei lá, com 60 anos de idade. Eu tenho bastante tempo aí para aproveitar a bolsa ao meu favor, né? Então, essa poderia ser uma alocação. Você poderia ter 70% de ações, talvez, 30% em renda fixa. Aí ações, você poderia ter ações no exterior, ações de empresas pequenas, ações de empresas mais consolidadas. Na renda fixa, você pode ter debentures, pode ter CDB, pode ter títulos do Tesouro Nacional. Então, isso vai variar de acordo com o teu perfil e o teu objetivo. Deixa eu pegar aqui mais uma ou duas para a gente finalizar. Tá, vou finalizar com essa aqui. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta adicional, podem mandar mensagem no meu Instagram, @felipe.pb, que eu vou responder, certo? No domingo, no sábado, eu abro uma caixa de perguntas. No domingo de manhã, eu respondo a pergunta de todo mundo. Gabriel perguntou o seguinte: um livro fundamental para se ler em relação a investimentos. O melhor livro de investimento que eu conheço se chama The Elements of Investing. Infelizmente, nós temos vários livros ruins que foram traduzidos do inglês para o português e vários livros bons que não foram traduzidos. Esse é um deles. Esse livro ele é muito bom, muito, muito bom mesmo. Esse livro mudou muito a minha cabeça sobre como eu penso em investimentos. O livro é do professor Burton Malkiel e de Charles Ellis. Esse livro, apesar de não ter a tradução, no meu blog eu tenho, se vocês colocarem Elementos do Investimento, Felipe Pontes, vocês vão encontrar no Google essa resenha. E no TC School nós também temos uma resenha desse livro. Então, mesmo que você não saiba ler inglês, lê pelo menos essas duas resenhas. Uma fui eu que escrevi, outra foi Lucas, que trabalha aqui comigo no TC School, escreve textos para o TC School. Beleza? Outros livros aí que as pessoas falam muito sobre educação financeira, investimentos. Tem o Pai Rico, Pai Pobre, tem os livros de Benjamin Graham. Tem vários livros, galera. Não tem, eu gosto mais dos livros em inglês. Eu estou tentando lembrar aqui livros que estão traduzidos, mas eu prefiro os livros em inglês, que não estão traduzidos ainda, infelizmente. Mas vai no TC School, nós temos uma aba lá no TC School de resenha de livro. Vocês vão ver vários livros muito bons que tratam de investimentos. Vai lá nas nossas resenhas, TC School, procura as resenhas, vocês vão ter vários livros por lá. Renato perguntou aqui se é melhor quitar o financiamento ou investir. Eu quitaria, Renato, o investimento. Ou eu quitaria o financiamento. A Arlindo sugeriu aí o Investidor Inteligente do Benjamin Graham. Lá no TC School, Arlindo trabalha aqui no TC School também, é nosso coordenador de conteúdo. E ele é um dos que escrevem as resenhas lá. Recomendo fortemente que vocês acompanhem as resenhas de livros lá no TC School. Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês aqui hoje. Se por acaso vocês tiverem perguntas adicionais, alguém tiver alguma pergunta ou que eu não tenha respondido aqui, vai lá no meu Instagram, @felipe.pb, manda pergunta lá que eu respondo, beleza? Eu respondo sempre todo mundo, eu nunca deixo de responder, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. Fechado? Então, obrigado a todos aí pela presença, pela participação, pelas perguntas e aguardo vocês nas nossas próximas lives. Valeu, até lá!